Então, no vídeo anterior, eu havia parado com vocês, eu estava começando a demonstrar, a explicar a vocês essa questão do discriminante, né? Essa parte aqui de cima do quadro. Então, dentro desses conceitos, nós estamos vendo em relação à função quadrática, a função de segundo grau, é extremamente importante essa informação em relação ao delta, tá? Ou discriminante, como queiram. Ele tem como fórmula, tá? B ao quadrado menos 4AC. B ao quadrado menos 4AC. Lembrando que esses são coeficientes que devem ser retirados, que devem ser visualizados, identificados lá na origem, na equação que for dada para vocês, né? Na função que for dada para vocês. Gente, olha essa informação aqui. Se o valor desse delta que tem essa fórmula for maior que zero, ou seja, se for positivo, esse delta, essa função, ela vai ter duas raízes reais e diferentes, tá? Se esse delta, se esse discriminante, ele for igual a zero, essa função ela vai ter duas raízes reais, só que iguais. Tipo assim, ó, 5 e 5, 3 e 3, 2 e 2, tá? Agora, se esse delta, se esse discriminante for um número negativo, ou seja, se ele for menor do que zero, essa função ela não possui raízes reais, tá? Ela não vai ter raízes dentro do conjunto dos reais. O que é raízes? As raízes são os valores, atenção para isso aqui, os quais o gráfico, que é a parábola, né? Que é a parábola, ela intercepta o eixo x. Então vamos ver isso aqui, essa informação, ó, através de um gráfico. Se o delta for maior que zero, ou seja, se vocês calcularem isso aqui e achar um valor maior que zero, ela vai ter duas raízes reais. O que é duas raízes reais? Eles assim, ó, o gráfico, que é a parábola, ela vai cortar o eixo x, que é esse aqui, ó, as pernas, digamos assim, ó, cortam em dois pontos diferentes. Já se o delta for igual a zero, a representação dessa parábola em relação ao eixo, em relação ao gráfico, vai ser assim, ó, o delta vai ser igual a zero. Então ela vai ter duas raízes reais iguais. Se essas raízes são iguais, ó, ela vai cortar aqui, ela vai encostar só uma vez no eixo x. Aqui ela corta duas vezes, né? Aqui ela só encosta. Já se o delta for menor do que zero, se o delta for negativo, a tua parábola ela não encosta no eixo x, tá? Ela não toca. Então, três situações em relação ao valor do delta e como isso é representado através do gráfico que é a parábola, tá bem? Vértice da parábola. O vértice da parábola, gente, ele é representado pela letra V, V de vértice. O que é esse vértice? Esse vértice é um ponto que pertence à intersecção do eixo de simetria com uma parábola. Aqui nós identificamos o ponto mínimo e o ponto máximo dessa parábola, tá? Em relação ao vértice da parábola. Então, como é que tu calcula esse vértice da parábola? Olha só, através de dois pontos. É o x do vértice, que é igual a menos b sobre 2a, ou o y do vértice, que é igual a menos a discriminante ou menos delta sobre 4a. E aqui eu coloquei, conforme está no material de vocês, o desenho, eu reproduzi os desenhos que estão ali, ó, para que possa ajudar vocês na identificação. Olha só, aqui nós temos o gráfico de uma função quadrática. Essa função é decrescente, né? Porque a concavidade está voltada para baixo. E aqui esse ponto aqui, ó, tá? Que marca a intersecção do eixo de simetria, olha aqui, ó. Então aqui tu tem o quê? Tu tem esse ponto que tem aqui essa ordenada, que é para y, e aqui a abscissa, que é para x, ó. Então, esse ponto, quando o gráfico é assim, ou seja, a concavidade é voltada para baixo, nós chamamos de valor máximo dessa função. Qual é o valor máximo, o ponto máximo dessa função? Já aqui, ó, nós temos uma função crescente, a concavidade é voltada para cima. Aqui nós temos o vértice, tá? E aqui o vértice, essa parábola vai ter valor mínimo aqui, ó. Aqui nós temos no eixo y, que está aqui, é onde nós identificamos a imagem da função. Grava isso. No eixo y é onde nós identificamos a imagem da função, ou seja, aonde essa função reflete os valores do domínio, tá bem? Em relação ao conjunto imagem, que é o que está descrito aqui, o conjunto imagem da função quadrática, a coordenada y do vértice é importante para determinarmos o conjunto imagem da função.
Se o A for maior que zero, ou seja, se a tua função for crescente, nós vamos ter o quê? O valor mínimo, que é o que acontece aqui, ó. O A maior que zero. Então, nós vamos ter o valor mínimo. Portanto, o y do vértice que tu vai calcular é esse aqui, ó, usando essa fórmula. Menos b, mas lembra, que menos b não. Menos o discriminante ou menos delta. Mas quem é delta? Lembra que aqui é a fórmula do delta. Então, tu vai calcular e vai substituir aqui dentro o valor, ó. Menos o valor do discriminante sobre 4a. Isso implica que o valor da imagem, ele vai ser maior ou igual ao y do vértice. Se nós vier aqui, ó, se a gente chegar aqui nessa conclusão, olha aqui, ó, o y do vértice está aqui, né? Está aqui, ó. Então, a imagem que ele está dizendo aqui, ó, que é o y, ele vai ser daqui para cima. Se ele é daqui para cima, vocês concordam que ele é maior ou igual ao y do vértice? Ó? Essa comparação está sendo feita aqui, ó. Tá? Já ao contrário, se o A for menor que zero, ou seja, a tua função for decrescente, o valor vai ser o valor máximo, que é o que está aqui. Logo, a imagem, que é representada pelo y, ela vai ser o quê? Está aqui, ó. Aqui está o ponto, aqui está o y vértice, a tua imagem nesse sentido ela vai ser para baixo. Então ela vai ser o quê? Menor do que o valor do teu y, que no caso aqui é a imagem. Tá, gente? Daqui a pouquinho nós voltamos e damos continuidade nessa explanação sobre as principais informações sobre a função quadrática que consta no material de vocês. Tá bem?